As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul afetaram mais de 2.300.000 pessoas. 473 das 497 cidades registraram algum prejuízo causado pela chuva. Olá, está começando mais um episódio do Intercast, o seu podcast de seguros, resseguros e gerenciamento de riscos. Hoje vamos receber aqui Rodrigo Cota, engenheiro, especialista em riscos corporativos. Olá, Rodrigo, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar participando aqui do podcast da Inter. Vai ser um prazer a gente poder falar um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais sobre riscos de seguros. Eu também estou aqui com a Júlia Muniz e juntos a gente vai conversar hoje com o Rodrigo Cota sobre a questão dos eventos climáticos extremos, não é, Júlia? Isso mesmo, Gutenberg. Hoje a gente quer saber um pouco mais sobre as catástrofes climáticas com foco na inundação do Rio Grande do Sul. E a gente quer entender como os seguros eles podem ajudar as empresas e os indivíduos a mitigar os impactos financeiros que essas catástrofes vêm trazendo. E para isso, Rodrigo... Eu tenho muitas dúvidas, Rodrigo, e acho que as pessoas que estão ouvindo a gente de casa, né, ou em qualquer lugar onde estejam no seu streaming de áudio, também tem, e acho que é um mundo muito interessante, essa questão do mundo da gestão de riscos. A gente sempre vem falando isso aqui no nosso Intercast. São muitas questões que às vezes as pessoas ainda não têm essa cultura da consciência de risco. E para isso a gente vai esclarecer alguns pontos aqui que são essenciais, né, ao redor dessa questão dos seguros, especificamente as coberturas que podem ajudar, né, não só a mitigar o risco, mas também como fazer reparação, né, e adequadamente para esses casos como esses que estão acontecendo no nosso país, no Rio Grande do Sul. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa aqui enriquecedora no tocante a risco de seguros. Então fique conosco, está começando o Intercast, falando de seguros. Intercast. O Vale do Taquari foi uma das regiões mais afetadas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Com mais de 30 municípios, as cidades ainda se recuperavam das fortes chuvas que causaram estragos no ano passado. Em fevereiro deste ano, a nossa equipe esteve em Mussum para mostrar um plano de ação do governo federal de reconstrução. Só para se ter uma ideia do tamanho da tragédia, todo esse espaço onde a gente está ficou submerso. O rio Taquari subiu 30 metros. Ainda dá para ver a marca do nível onde a água chegou. A água passou arrastando tudo que tinha nas margens. Um rastro de destruição, inclusive parte dessa ponte. 5 meses depois, a cidade ainda tenta se recuperar. Então, Rodrigo, hoje a gente vai abordar com você uns pontos direcionados ao que está acontecendo nessa tragédia, né, da inundação do Rio Grande do Sul. E, no geral, o que a gente quer saber são as ações que estão sendo feitas, quais são as coberturas de seguro que podem ser feitas para casos como esse, o impacto dessas tragédias no mercado de seguro e sobre também as taxações e o planejamento financeiro necessário como decorrência de tudo isso. Cota, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta que eu acho que foi uma das coisas mais discutidas, né? Até eu vi uma entrevista do presidente do CNSEG, né? Que é a Confederação Nacional de Seguros do nosso país, e ele estava comentando sobre a questão de de limites de coberturas relacionados à inundação, a questão de alagamento, e tem meio que uma polêmica, uma confusão no ar, né? Tem uma diferença entre o que é alagamento e o que é inundação e como isso está escrito nas apólices. O que é inundação e alagamento? Vamos lá, eu vou começar pela inundação, que a gente tem um exemplo real e concreto que aconteceu no Rio Grande do Sul. A inundação é quando você tem um rio, um lago, um oceano subindo num nível maior do que o que está planejado, que foi contabilizado nos últimos anos, que a gente chama até de período de recorrência. Então, no caso, o Rio Guaíba, lá do Rio Grande do Sul, ele subiu num nível histórico que não sequer havia registro e provocou inundação das casas e empresas que estavam ali no entorno do rio. O alagamento é quando você tem um evento como um temporal ou como uma
uma tromba d'água, que é um evento por um curto período de tempo que submete a empresa ao risco de água também. E ainda para empresas, apesar da gente ter diferenciado só o alagamento e a inundação, existe também o vazamento de tubulação. Imagina que você está num condomínio, aí vaza a tubulação de sprinkler e alaga tudo também. Inunda, alaga, né? Vai ficar tudo cheio d'água do mesmo jeito. Mas são 3 ocorrências diferentes do ponto de vista seguro. Vazamento de tubulação, vazou uma água que é encanada ali, que estava por algum momento e molhou toda a unidade do apartamento, da empresa, o que for. Nós temos o alagamento, que é a chuva, tromba d'água, esse tipo de evento que encheu as calhas, as canaletas, enfim, e fez com que o nível da água subisse ali naquela empresa, naquela unidade, naquele bem, naquele ativo. E por último, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é a inundação, que é o rio que subiu no nível, rio, lago, mar, oceano, que subiu num nível histórico nunca registrado ou registrado num período de recorrência muito longo, há muito tempo atrás. Em uma fábrica de alfajor, no bairro Sarandi, a água passou dos 2 metros de altura e destruiu todo o estoque e matéria-prima, além de grande parte dos equipamentos. Um prejuízo estimado em R$2 milhões. A empresa conta com 60 funcionários. E normalmente, qual desses pontos aí, né, especialmente sobre alagamentos e inundações, qual que é o maior gap que a gente viu em relação às apólices, né, que deixam de ser contratada as coberturas corretas ou na proporção ou no valor que deveriam ser, né, acabam sendo subestimadas? Acaba que faz-se somente a contratação do alagamento e a inundação ela é preterida e não se presta atenção no valor dela. As duas coberturas elas estão sobre uma mesma linha, que é o alagamento e inundação, e aí a cláusula difere um pouco elas. Já a outra que eu mencionei, que é o vazamento de tubulações, ela é uma linha de cobertura específica para esse tipo de situação. A gente gostaria de entender, no momento, qual vem sendo a resposta da população a essa tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Então, uma tragédia desse tamanho, né, sempre causa muita comoção das pessoas. Então, as ações das pessoas, ela tem superado até as expectativas do que poderia ter sido feito, né? Então, muitas pessoas se dedicaram, teve gente que foi para lá, doações. Então, há um suporte, devido à comoção, né? Há um suporte muito grande das pessoas para esse evento catastrófico, né? Cota, e qual tem sido o papel da iniciativa privada, né, nesse cenário? A iniciativa privada ela tem se mostrado aberta para dar todo o suporte que as empresas precisam, e com uma eficiência um pouco mais, uma eficiência, uma velocidade mais rápida do que o poder público consegue agir. Então, muitas empresas estão contando com o suporte da iniciativa privada para conseguir se restabelecer e voltar a operar, num primeiro momento voltar a operar, e num segundo momento voltar aos níveis que eles estavam pré-acidente, pré-catástrofe, né? Não é um acidente nesse caso, né? Tem surgido alguns questionamentos dos nossos clientes, até de outros estados, né, fora da região sul, sobre esse tipo de situação. Você pode dar para a gente uma visão geral, né, de que cobertura que estamos falando? Perfeito. Toda empresa ela precisa ter uma área de gerenciamento de risco para agir e pensar antecipando esses momentos de sinistro que podem acontecer. Uma das formas de mitigar o risco é transferir os riscos para as seguradoras. Você pode provisionar, você pode ter um caixa para a ação, você pode entender que esse risco é muito pequeno e que você não precisa de uma ação, mas a ação que a gente vai focar aqui é a transferência de risco para a seguradora. Então, num evento desse de inundação, o primeiro risco que vem é o seguro para inundação e alagamento. Há uma pequena diferença aí das duas coberturas. Nesse caso, a gente está falando de uma inundação, que é quando o nível do rio ultrapassa a barreira do previsto, do estimado para aquela cidade, para aquele ponto ali, e provoca prejuízo nas empresas. Então, existe uma cobertura para isso. Essa cobertura ela tem um sublimite, costuma ser cara, e muitos clientes nos ligaram aí nesses dias falando, pô, eu tenho essa cobertura, eu não tenho, se acontecer aqui, se acontecer aqui na cidade de São Paulo, tal, a gente tem, vamos tratar essa cobertura. As seguradoras vão apreciar o seu pedido, então é um ponto de atenção, e que bom que você está percebendo a necessidade disso. Além da cobertura de alagamento e inundação,
Outra cobertura muito importante é a cobertura de lucros cessantes. Por que essa cobertura é importante? Muitas vezes você tem uma inundação que traz pequenos prejuízos financeiros do ponto de vista de danos patrimoniais. Mas só que a empresa fica parada há muito tempo. E durante esse muito tempo ela deixa de faturar. E o lucro cessantes ele tem por objetivo cobrir esse prejuízo da empresa parada, independente dos danos materiais que foram causados. Então ela vai amparar esse momento de parada esse momento de parada da empresa. Podemos observar nesse evento do Rio Grande do Sul que após o evento catastrófico de alagamento, muitas empresas sofreram saques da própria população após o sinistro. O Comando de Operações Táticas da Polícia Federal assumiu a segurança do Aeroporto Internacional de Porto Alegre. O reforço acontece após ameaças de saques no terminal, que está com as atividades suspensas por tempo indeterminado. Mais de 300 agentes também atuam nos resgates e na segurança dos voluntários, por meio de botes, embarcações, helicóptero, drones, equipamentos de visão noturna e motos aquáticas. Esses saques também podem ser amparados em cobertura de seguros, cobertura de roubo e furto. Normalmente, eu mesmo nunca tinha pensado nela no momento de catástrofe, né? Mas a gente viu que na prática ela também pode ser usada nesse momento. E sobre essa questão de property, então se eu sou uma empresa que está localizada longe de áreas em que eu identifique algum perigo de catástrofe natural, ainda um seguro crédito seria interessante para minha empresa? Pô, eu tenho fornecedor no Sul, eu tenho cliente no Sul, eu vou ser impactado por isso? Eu, empresa em São Paulo, que eu sou fornecedor para o Sul e eu tenho uma linha de crédito aberta com uma empresa do Sul que tem valores abertos comigo. Você pode ser impactado com isso. Num momento de calamidade como esse, a empresa pode pedir uma mora e pode ter um momento de tempo para se recuperar e quitar a dívida que ela tem com você, mas para isso também a gente tem uma linha de seguros, que é a linha de seguro de crédito, que ela vai amparar o seu cliente no momento que ele estiver passando por uma dificuldade financeira. Eles vão honrar para você essa dívida e eles vão ter a obrigação junto ao cliente de finalizar o pagamento, se for possível. Se não for, se a empresa quebrar, a seguradora vai assumir o prejuízo. Qual está sendo o impacto dessas catástrofes naturais que vem acontecendo no mercado de seguros, no modo geral? As seguradoras elas possuem sistemas próprios de precificação, que são os cálculos atuariais que elas fazem em cada linha de cobertura, em cada ramo de negócio. Toda vez que a gente tem uma área com esse tipo de evento afetando diretamente o resultado da seguradora, essas planilhas de atuariais da seguradora, esses cálculos, eles são revistos, são reformulados, levando em consideração esses sinistros. Então, você pode ter uma certa restrição das seguradoras para aceitar esse tipo de cobertura em regiões que podem ser afetadas, e você também pode ter um aumento geral das taxas para todo o país, independente da região, porque reflete o princípio da mutualidade dos seguros, que é o princípio onde você tem um custo médio e todo mundo deve suprir esse custo. Então, num curto prazo, eu diria que as seguradoras vão analisar isso com mais critério, e possivelmente haverá, sim, mais restrição e um aumento da taxa. Mas esse é um mercado dinâmico. Isso não quer dizer que essa seja a verdade absoluta e que isso vai se perdurar por longos anos. Tem muita coisa acontecendo, né, Cota, em diversos contextos. A gente pode esperar alguma mudança nas taxas de seguros, né, as condições de cobertura, ligados a esse aumento desses eventos climáticos extremos? Qual que é a sua opinião? Essa cobertura ela tem uma proteção em apólices vigentes, que é uma proteção para desastres naturais, para proteger a solvência das seguradoras. Ao que tudo indica, num primeiro momento não vai ser utilizada essa proteção, porque todas essas coberturas elas estão dentro de sublimites na cobertura de alagamento. Então as seguradoras não vão lançar mão dessa proteção, que é a proteção para desastres naturais, que a seguradora... Imagina você ter um país inteiro quebrando com desastre natural, a seguradora poderia ficar insolvente, e aí você inverte o princípio de seguros, o princípio da mutualidade de seguros. E vendo então, né, diante dessas mudanças, qual é a importância de incluir seguros
no planejamento financeiro das empresas. Empresas maiores, multinacionais, empresas multiestruturadas, elas possuem áreas dedicadas ao gerenciamento de risco. Mas a maioria das empresas e os nossos principais clientes não nasceram com essa área de gerenciamento de risco. Eles precisam construir essa área. E num primeiro momento, quando o CFO olha lá, seguro, isso aqui parece só custo, né? Não. Nós, da Interrisks, nós somos uma empresa que vamos dar o suporte para a contratação de seguros e orientar qualquer empresa sobre os riscos que são necessários provisionar, mitigar ou passar para a seguradora. E é muito importante essa cultura de seguros crescer junto com a empresa. Então a empresa começou a crescer, começou a ter necessidade de contratação de seguro, de mitigar os riscos envolvidos. Consultem nós, que nós vamos dar todo o suporte para que a empresa seja orientada no sentido de ter as melhores coberturas e contratar os melhores seguros para mitigar os riscos possíveis de serem mitigados. Rodrigo, hoje eu esclareci muitas dúvidas com você aqui, acho que quem está ouvindo a gente de casa também. Quero te agradecer por ter vindo aqui no Intercast. Gutenberg, Júlia, eu que agradeço por a oportunidade de participar do Intercast e tenho certeza que nossos ouvintes vão sair com um pouquinho mais de conhecimento sobre esse assunto. Muito obrigado aí. Estamos chegando então ao fim do nosso podcast de hoje. Muito obrigada a todos que vieram com a gente nessa jornada. Obrigada, Rodrigo, pela sua atenção com esse assunto. Obrigada, Gutenberg, pela oportunidade de participação. Bom, se você quiser entrar em contato direto com o Rodrigo Cota, o nosso especialista de hoje, você pode procurar por ele no LinkedIn, Rodrigo Cota, com 2 T's. Você também pode acessar o nosso site, riskawareness.com.br, e você pode encontrar outros artigos e outros materiais relacionados ao gerenciamento de riscos, não só sobre o tema que a gente falou hoje, relacionado às inundações e aos eventos climáticos extremos. E ainda você pode mandar para a gente uma mensagem por e-mail no faleconosco@interrs.com.br. Galera, é isso. Muito obrigada pela presença de todos e nos vemos na próxima. Intercast.